Sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do TexTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. A gente tem aquele compromisso de trazer para você sempre gente que eu particularmente adoro. Estava conversando agora anteriormente, dizendo, olha, a gente só traz aqui no podcast quem eu adoro e quem eu admiro, e hoje a gente tem... Te dizer que é a primeira vez que eu fiquei nervosa para gravar. Eu estudei, fiquei nervosa, fiquei suando na mão. Marcelo Arantes de Carvalho, obrigada por estar aqui com a gente. Ô, Tatiane, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com vocês. Então, o Marcelo vai contar hoje para a gente um pouco da trajetória dele de carreira, que está no momento de transição. Isso. Acabamos de começar essa transição, mas é uma carreira de 36 anos. Isso. Liderando equipes de todos os tamanhos. Conta um pouquinho pra gente. Marcelo, primeiro, obrigada por estar aqui que nada. Gente. Agradecer. Tatiana, se me permitir, acho que antes de falar da minha carreira, é bom falar da minha história de vida, para entender um pouquinho, rapidamente, onde é que eu cheguei. Né? Sou de Belo Horizonte, mineiro, sou casado há 26 anos, tenho 3 filhos, um dos meus filhos é transgênero. Né? E comecei minha carreira em Belo Horizonte em 1988. E minha opção inicial era ser uma pessoa da área de marketing. Mas pintou uma vaga na parede, né, do estágio, no terceiro período de estágio. Falou, meu sonho era ser marqueteiro. Mas começou cedo. Comecei cedo. Comecei em 1988, eu tinha 19 para 20 anos de idade. Né, queria trabalhar. Né, eu já estava no terceiro período da faculdade e antes disso, né, quando eu tinha 15 anos de idade, eu já lia a revista Exame, já lia o Jornal do Brasil naquela época, lia o Estado de São Paulo. Eu já sempre tive uma curiosidade pelo lado empresarial. E um determinado dia eu comecei a assistir um programa que chamava Intervalo, que era um programa que criava as peças publicitárias. Aí eu tinha a Nizam, tinha o Washington Oliveto, que contava os bastidores da propaganda. E era um programa que passava todo domingo à tarde. Então eu assisti aquele programa e falei, aí, eu vou ser publicitário. Tá aí a profissão que eu vou querer ser no futuro. Né? Que eu vou ser de alta gestão, vou querer ser publicitário. E achava que ia ser marqueteiro. Né? Então comecei a faculdade de administração, falei, vou para o marketing, até que no terceiro período da faculdade apareceu uma vaga estagiário de RH numa empresa do Grupo Fiat. Eu falei, vou lá candidatar. E fiz estágio até 10 de janeiro desse ano. Agora. Mas que interessante, mas todo mundo acha que entende tudo de marketing. Tem um pouco brasileiro, tem um pouquinho de médico, um pouquinho de marketeiro. De técnico de futebol, de tudo, né? E daí começou lá na Fiat, eu sei que passou por diversas indústrias durante a sua carreira. E desde então não saiu mais da área do RH? Não, então eu comecei fazendo estágio no Grupo Fiat lá em 1988 e ao longo desses 36 anos e 4 meses de carreira, sempre tive RH comigo. Seja na empresa que eu trabalhei de energia elétrica ABB, na Unilever, bem de consumo, na REC de bem de consumo, na Intelig no Rio de Janeiro, né, onde eu fui construir então a companhia naquela época. Depois eu fui para o Grupo Fiat, voltei para a Fiat, né, e essa tem uma história muito bacana depois sobre isso, e vim para a Braskem. Ao longo da minha carreira, sempre em RH, só que eu acumulei outras coisas além de RH, por causa do meu perfil. Eu sempre gostei de atender, servir as pessoas, servir a organização. Então eu tive comigo, ao longo dessa trajetória, por 2 vezes a área de tecnologia da informação, TI, tive a área de suprimentos globalmente, tive a área de desenvolvimento sustentável e mais recentemente eu tinha marketing, comunicação, imprensa, né, e a área de RH comigo. Então, assim, sempre acumulei outras tarefas além da minha apaixonante missão de ser um líder de RH. Mas a gente consegue ver pelos skills, assim, conversando contigo, que é um líder. É um líder que tem uma capacidade de gestão muito próximo dos seus liderados, assim. Eu tenho assistido agora, depois da tua transição. Então, vamos contar um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho. Marcelo, com esses 36 anos e 4 meses de vida corporativa, decidiu fazer uma transição de carreira. Agora está num... Quase sabático. A gente não acredita que... Olha só, eu não acredito que esse sabático vai ficar um ano todo. O mundo corporativo já te mordeu e não vai conseguir ficar muito longe das corporações. E abriu sigam, vou colocar aqui, por favor, pessoal da edição, o Instagram dele, que eu consumo o dia inteiro, sou realmente aficionada, que traz diversas dicas de mundo corporativo, liderar. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa decisão. Então tá joia. E também como que organiza
Este teu Instagram que tá maravilhoso, com essas pílulas de conhecimento que ninguém Joia. consegue parar de ver. Tá. 30 anos de idade, eu estava numa excelente empresa, uma excelente posição, mas não estava feliz. Uma vez eu fui tomar banho, eu não consegui chegar no box, eu parei no assento sanitário, sentei e comecei a chorar. A minha esposa entrou no banheiro e falou, o que está acontecendo? Eu falei, não estou feliz. Mas você não está na boa posição, numa boa empresa, não é que você queria? Sim, mas eu não estou feliz. E aí eu fiz uma reflexão muito clara, Tati, que era o seguinte, a partir daquele momento, qualquer local que eu fosse trabalhar, eu iria levar felicidade. Para mim e para quem eu trabalhasse. Aos 40 anos de idade, eu fiz uma outra reflexão. Até quando eu fico no mercado corporativo, fazendo o que eu faço, eu amo liderar, amo ter equipes, mas eu queria fazer o seguinte, eu queria usar mais do meu tempo útil para fazer mais coisas que eu acho que posso contribuir melhor em 100% do tempo. E aí eu planejei daquele momento, entre 55 e 57 eu saio do mundo corporativo como executivo e vou contribuir de forma simples e compartilhar, naquela época não tinha tanta mídia social, o meu conhecimento. E eu pensava que isso ia acontecer em sala de aula. Não que eu fosse virar professor, eu acho que não tenho habilidade de ser professor, que é uma profissão maravilhosa, mas não tenho essa habilidade. Mas em palestras, em compartilhar o meu conteúdo. E eu queria devolver de graça o que eu lutei pela vida. Porque eu tive que lutar pela vida. Então eu queria ajudar alguém a crescer. E isso aconteceu agora recentemente. Em novembro do ano passado, uma conversa com o novo presidente chegou na Braskem, né? A conversa veio da saída da companhia e sair da empresa então em janeiro. E aí a minha decisão foi, sair da companhia, hoje eu estou atuando em conselho de administração e também comecei a fazer palestras e compartilhar de forma gratuita, né, meu conhecimento. A minha ideia é continuar contribuindo para o desenvolvimento de pessoas e organizações estando fora do mundo corporativo como executivo. Então é dar um pouco para as pessoas o que eu ganhei da vida, o que eu batalhei para ter de conhecimento na vida e ajudar alguém a crescer e ajudar as empresas a serem melhores e talvez mais felizes. Ai, que bom. Multiplica, Marcelo. Por gentileza, no mundo corporativo. Mas, Marcelo, essa carreira, para chegar neste momento, ele passou por diversos desafios. Sim, claro. A gente sabe, muito reconhecido, todo mundo te Isso. conhece, por ter liderado alguns momentos de crise. Isso. Nas últimas companhias, ou na última companhia qual passou. Qual foi o momento mais desafiador da tua carreira? E neste momento, deu aquela vontade de desistir ou não? Então vamos lá. Eu tive alguns momentos desafiadores na minha vida que me capacitaram para ter maturidade de enfrentar crises organizacionais. Primeiro momento que foi importante na minha vida, eu falo importante porque me ajudaram a amadurecer enquanto criança, enquanto adolescente e depois como adulto. Meus pais se separaram aos 9 anos de idade. Então eu sabia que desde cedo eu ia ter que lutar pela minha vida. Dos 13 aos 15 anos de idade, eu tive dificuldades financeiras. Eu não tinha comida em casa. E eu tinha que lutar pela vida. Então, estava claro para mim que eu ia ter que crescer com pernas próprias. Mas isso tudo que eu passei, Tati, não me deu trauma, me deu força para saber o que eu tinha que superar. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, né, todas as crises que eu vinha passar daí em diante, para mim, quando eu olhava do que eu passei na minha vida e como eu superei, eu sempre olhei, tem uma crise, eu vou resolver, eu vou encarar, eu vou lidar com elas. Olhando o mundo corporativo, a crise que eu enfrentei da Lava Jato, né, foi uma crise extremamente pesada e dura, que era uma crise de ética, era uma crise de credibilidade. E eu estava num momento numa organização que tinha sido envolvido na Lava Jato, tinha 8.600 pessoas nessa empresa. Estava duplamente envolvido, né? Porque então, os acionistas estavam ali. Isso. Os acionistas estavam com essa situação, a minha empresa tinha entrado e para mim tinha sido uma grande decepção e frustração. E eu tenho uma capacidade muito rápida de virar a chave. O que é virar a chave? Eu estou me sentindo assim. Eu imagino os 8.600 pessoas como é que estão sentindo. E aí eu tomei a liderança de falar, vamos então conversar com as pessoas, vamos ter transparência com os fatos ocorridos e vamos pedir desculpas e vamos tentar virar a chave de mostrar o que a gente está fazendo internamente e para o mercado externo para virar essa chave da companhia. Então, eu tomei decisão muito clara, né, de, ao invés de sair da companhia, que era a medida mais fácil, de ficar e ajudar a resolver o problema. Essa é uma decisão difícil. Essa é uma decisão difícil de comprometimento. Até porque aqueles 8.600 não são responsáveis por aquele problema. Não são. Foi meia dúzia mesmo. Foram 6 pessoas que realmente tiveram algum ato em que nós não sabíamos, tanto que foi uma surpresa e frustração pra gente, uma decepção, mas que a gente precisou transformar do limão numa limonada. Então aconteceu esse fato,
Então vão criar mais robustez em processo de conformidade na companhia, mas ao mesmo tempo vão reestabelecer a moral das pessoas. E como é que a gente faz isso? Sendo transparente, respeitando, se colocando no lugar deles, com empatia, de que todo mundo sentido como é que aconteceu, e convidá-los a construir, daí em diante, um novo modelo de gestão, um novo modelo, né, e padrão de comportamento na companhia, que a maioria já tinha, né, mas reforçar o que a gente estava fazendo. E acho que a coisa mais importante era pedir desculpas. Né? E aí eu falo assim, você pediu desculpa por algo que você não fez. Sim. Eu me coloquei como executivo da companhia naquela missão muito importante, tanto internamente quanto externamente ao mercado, de pedir desculpa pelos erros cometidos, por mais que eu não tinha os cometido. Mas eu estava na empresa e a minha decisão era ficar. Em nome da companhia. Em nome da companhia. E pegou o manche e assumiu aquela responsabilidade de responder isso para todo mundo, tanto na imprensa quanto... Tanto na imprensa quanto internamente. E aí tem uma imagem que me perguntaram assim, né? Por que você fez isso? Eu falo o seguinte, vamos supor que você tem um relacionamento que você gosta muito da pessoa, você ama aquela pessoa, e ela adoece. Ela pega uma doença muito crítica, muito grave. Qual a sua decisão? Abandonar aquela pessoa ou estar junto com ela? Então a minha decisão foi essa. Eu fazia essa metáfora. Minha decisão, já que eu gostava da empresa, gostava das pessoas que trabalhavam comigo, não tinha por que sair. Eu tinha que cuidar das pessoas, eu tinha que cuidar da empresa. E essa era a minha decisão. Então, de cuidar das pessoas e cuidar da empresa para restabelecer e reposicionar. E te falo que foi uma das decisões mais difíceis, mas mais gostosas que eu tomei na minha vida. Porque eu acho que a recompensa que você tem de reconstruir a imagem e reputação com as pessoas e restabelecer nelas o orgulho é uma coisa muito bacana. Né? Então, assim, foi para mim marcante, tanto a Lava Jato quanto a crise de Alagoas, era isso que estar na companhia. Porque não se esperava uma nova crise. Isso. Mas aí já estava preparado para essa gestão? Foram duas crises diferentes. Tem uma crise reputacional, né, que existia ali um comportamento não esperado, não adequado, e o outro foi uma coisa inesperada para a gente. Né, na época eu estava na companhia, de uma atividade nossa gerar um impacto ambiental que não era sabido, até de uma empresa que nós compramos historicamente. Então, nós compramos uma empresa, historicamente, fazíamos o mesmo processo que era feito, respeitávamos todas as regulamentações e, de repente, esse processo estava causando um dano que não era visto, né, no solo da cidade de Maceió e ocasionou, então, impacto social na vida das pessoas. A minha decisão foi a mesma. Acreditando que a companhia estava fazendo o que era o certo de resolver o problema, ajudar nesse processo, né? Mas nas tuas postagens fala muito sobre a liderança e sobre o dom de liderar. Isso. Então esse é um dom. Assumir a responsabilidade e encarar com aquilo que tem que ser feito da melhor maneira, não fugir das respostas. Isso é talvez um dom, mas um dom também moldado pela vida. Pela vida. E você acredita que todo líder tem que nascer com esse dom ou pode ser ensinado? Olha, muita gente é líder, né? Hoje, chefe, líder, seja o nome que cada um queira colocar. Muito pouca gente genuinamente é um líder. O líder, ele nasce naturalmente. Né? Ele tem uma coisa nele inata que ele gera um carisma em torno das pessoas, que ele atrai as pessoas, que ele coordena as pessoas, que naturalmente isso acontece. No meu caso específico, eu comecei a notar isso quando eu era adolescente. Lá em Belo Horizonte, em que tinha as turmas de bairro, eu notava que eu tinha uma certa relevância sobre o grupo. Né? No ciclo de amizades, no ciclo de grandes turmas, que eu tinha um dom de estar na frente, né? De liderar. E não... É uma coisa natural, não por querer se mostrar ou nada, nunca foi isso. E eu sempre amei fazer isso. E eu sempre amei puxar a responsabilidade para mim. Eu sempre achei, assim, tem alguma coisa sendo enfrentada, eu vou tomar frente para tomar a coragem de tomar essa decisão. Então, liderança, você até treina alguns comportamentos no líder, mas genuinamente você não treina uma pessoa para ela gostar das pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando a pessoa não gosta de gente, não tem. Então, assim, muitas das vezes o líder... E outra coisa, é muito fácil você perceber quando você dá poder a um líder. Se você dá poder a um líder e ele começa a exercer o poder sobre as pessoas, a hierarquia, ele não é um líder. Se você dá o poder para aquele líder e ele começa a exercer sabedoria, aí sim ele mostra que é um líder. Qual a diferença entre poder e sabedoria? Poder você exerce, eu mando. A sabedoria, como é que nós fazemos da melhor forma? Como é que as pessoas são melhores do que eu, ajudam nesse processo? Você se coloca no papel de buscar o melhor de cada um. É diferente. Né? E você assumir que os seus diretos podem ser melhores do que você e você admirar, isso eu acho que nem todo mundo consegue fazer. E eu amo. Eu tenho, até
10 de janeiro, tinha vários diretos que eu achava brilhantes e muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu em várias questões. O Guilherme Benchimol fez uma postagem esses dias sobre isso, falando que quando ele percebeu que a diretoria dele não era melhor que ele falou, olha, eu estou contratando errado, eu tenho que contratar gente que traga mais informações para mim, que me traga conhecimento, que eu consiga delegar, porque senão, se eu tiver que fazer tudo, não preciso da diretoria. Mas a gente aprende também, Marcelo, com líderes bons e líderes não tão bons. Na minha carreira eu tive alguns líderes quase tiranos e que me ensinaram muito. Isso. Assim, talvez tenham sido os melhores. Assim. Eu tive no momento que tem um pouquinho de dor, né? Um pouquinho de dor na dor, ainda era muito nova, não compreendia. Também entrava no banheiro, chorava todo dia. Eu lembro de chegar em casa para meu marido e ele dizia assim, olha, eu vou lá ter que conversar com esse cara, porque não dá para tu chorar todo dia. Mas foi um dos que mais me ensinou, assim, a questão da constância, disciplina, que vence tudo. Sou muito fã da disciplina, que vence até talentos. Também ajuda. Então, hoje a gente tem uma geração mais nova que tem pouca aptidão para líderes mais duros. O mundo mudou. E na tua carreira, passou muitos líderes não tão bons? Aprendeu muito com isso? Como é que foi? A gente se forma pelos dois líderes. Um líder bom, ele te inspira, e um líder não tão bom te transpira, né? Te faz suar. Com os dois você aprende. Com um você aprende muito claramente como é bom esse tipo de gestão e como é que eu vou utilizar ele a meu favor quando eu for líder, e o outro você fala, nossa, como é ruim isso aqui, eu não quero repetir. Né? Mas esse líder ruim também te dá casca grossa. Ele te dá casca grossa, uma série de coisas que você vai enfrentar. Né? Ele testa muito o seu lado emocional. Né? Então isso é muito bom. Eu tive os dois. E nunca te deixa despreparado. Isso. Eu tive os dois. Né? É claro que assim, eu sempre gostei mais de pessoas que me inspiram, e geralmente as pessoas que me inspiram são as pessoas que são mais humanas no contato. Né? E aqueles líderes que eu notei claramente que eram mais difíceis, era que eu tinha muito mais voltado o ego para eles, né? E é uma questão muito rígida na relação e fria no contato humano. Não preocupava com o lado humano. Né? Mas os dois me ensinaram muito. Né? Um tem muita dor, o outro tem muito prazer. Os dois te formam. Né? E eu acho que cada um de nós tem que aprender a se moldar. E uma coisa bacana também, tá? Acho que eu aprendi ao longo da carreira como líder. Por mais que você tenha o seu estilo de liderança, cada liderado seu quer ser liderado de uma forma diferente. E para extrair o melhor dos seus liderados, tem que ter esse olhar, essa aptidão de saber como falar com ele, como pedir, como liderar. Porque por mais que a gente tenha o nosso estilo, não adianta, não funciona para todo mundo. Não funciona. E o melhor líder é exatamente esse, que sabe customizar, eu digo que é a alfaiataria de como liderar aquela tarefa com um time tão heterogêneo. As pessoas não gostam de líder bonzinho. O que é líder bonzinho? Não toma decisão. É um líder que mais joga politicamente fraco, não ganha legitimidade. Elas gostam de líder justo. Né? Então, uma coisa muito importante na hora que você tem liderança, no meu caso, eu sempre fiz questão de conhecer a história de vida das pessoas. Então, não era só dos meus diretos. De uma grande parcela das minhas equipes que eu trabalhei nas empresas, eu conheci a história de vida deles. E ao conhecer a história de vida das pessoas, eu entendi por que eles reagiam de determinadas formas. Além de ser uma atitude de respeito, de interesse, querer conhecer a pessoa, eu entendia a pessoa, né? Como é que ela chegou ali. Então, para mim, eu notava claramente, tinha um liderado meu que eu gostava de ter mais contato comigo no dia a dia, então não era só delegar. Eu tinha que delegar, ele queria conversar. Outro queria delegar, só queria me encontrar no final da entrega do trabalho, porque se eu falasse com ele todo dia, eu falava, Marcelo está centralizando. Então, cabe a gente como líder conhecer o perfil da equipe e usar o seu talento como líder para saber gerir essas pessoas. Né? E você tem que ter um estilo comum, no meu caso, abertura, transparência, proximidade, né, informalidade. Esse é meu estilo comum. Só que além disso, quer que seja mais próximo, quer que eu seja mais distante, né? Um que gosta mais de liderar a minha agenda do que eu liderar a agenda dele. Então você vai entendendo e vai se moldando no dia a dia. E a cultura organizacional também vem muito do líder. Vem. Então, tarefa é intrínseco àquela atividade, transformar e multiplicar a cultura. E
por vezes as pessoas, por mais que tenham aptidões técnicas, não estão alinhadas com a cultura. Como que tratava isso? Tá, então, antes vou falar um pouquinho sobre cultura. Né? Toda empresa tem uma cultura. Não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem a cultura que serve àquela empresa. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante de colocar, pela qual eu queria trabalhar em outra cultura. Tem cultura certa e pessoas certas para aquela cultura. Uma cultura que é muito social, uma pessoa que é extremamente pragmática vai sofrer. Uma cultura que é uma empresa muito pragmática, uma pessoa que é social, relacional, ela vai sofrer. Os dois estão certos, é só encaixar a cultura. Tem um Robert Golf Garrett Jones tem um conceito muito claro de sociabilidade e solidariedade, que é super bacana sobre cultura. É fundamental a pessoa que vai entrar na empresa, ou o líder que vai escolher a pessoa, ver a capacidade de adaptação da pessoa àquela cultura. E isso vai fazer você e a pessoa muito mais felizes, se você acertar melhor. Que a grande mantra que tem da profissão de RH é a pessoa certa no lugar certo. Né? Lugar certo é ambiente de trabalho. Pessoa certa é a adaptação com aquele ambiente de trabalho. Né? Então, isso é um match fundamental. A adaptação da cultura, você tem que checar em toda etapa antes. Porque depois que entrou na empresa, não é que a empresa muda por causa de uma pessoa. Agora, tem um ponto muito importante. Por mais que as empresas divulguem, às vezes, em alguns seus quadros, nos fóruns, qual é a cultura, os valores daquela companhia, quem pratica, na verdade, é o líder imediato. É o dia a dia. E é o dia a dia e o líder imediato. Então, às vezes, a empresa é maravilhosa, mas o meu ambiente ali de trabalho naquela área é péssimo, porque o líder não é um bom líder. Né? E aí é uma outra situação, uma outra realidade. E aí cabe à empresa entender isso, como é que faz com o líder, né? Ou cabe o liderado para lá, quero ficar ou não nessa área. Mas é uma escolha muito importante. Mas a tua primeira carreira, a primeira cadeira de liderança foi muito jovem. Foi. Me conta como é que foi esse desafio. Foi muito bacana. Eu tinha 23 anos de idade, né? Eu estava numa empresa multinacional, 23 anos de idade. Né? Meu Deus. E uma empresa multinacional, e eles tinham muita preocupação, porque eu entrei como coordenador, um ano depois eu virei gerente, era o gerente mais novo no mundo da empresa. Né? Me colocaram 6 meses sendo sombra de um outro gerente aqui em São Paulo, eu morava em Belo Horizonte, me colocaram 6 meses sendo sombra para aprender algumas coisas, para que eu desse mais certo. E claro, com 23, 24 anos de idade, você está naquela fase, né, na antroposofia, do turbilhão, né? Você está um minotauro, né? Você tem um corpo imenso do animal e uma cabeça, né, uma energia enorme. E aí eu aprendi muito, porque com essa velocidade minha de querer dar certo, eu cometi erros. Né, de dar tarefa, passar por cima para resolver a tarefa. Né, a minha velocidade, achava que todo mundo tinha que ter a minha velocidade. Né, então você vai aprendendo que o time fala, para, Marcelo. Até um dia uma liderada falou comigo, Marcelo, você é um trator. Você pede a tarefa para a gente e você vai lá e executa a tarefa. Né? Então você tem que ver o que você quer fazer. Aí eu notei que eu não estava agindo como líder. Né? Então foi o primeiro feedback importantíssimo na minha carreira. Essa pessoa, ela nem imagina tão quanto ela me ajudou que ela deu esse feedback. Ela mora hoje em dia na Suíça. Né? Ela ajudou demais com esse feedback que ela me deu. E aí você vai aprendendo como líder. Né? Mas sempre mantive uma coisa muito importante na minha cadeira de liderança: humildade. Né? Mesmo na posição que eu era como coordenador ou como vice-presidente global, que eu saí recentemente, eu sempre mantive minha humildade. Humildade não é ingenuidade. Humildade é estar próximo, é não deixar o poder subir a sua cabeça. É você estar próximo do time. Mostrar que o poder para você não é o mais importante. O saber, estar junto é o mais importante com as pessoas. Eu só usava o poder quando era a favor das pessoas, quando era a favor da empresa. Aí eu usava o poder. Mas fora isso, eu sempre mantive meu jeito de ser. Eu aprendi com os meus pais o que deveria ser. Meus pais têm 2 frases que falavam comigo na infância que marcaram a minha trajetória de vida e de carreira. E eu mantive elas até hoje como mantra e eu passo elas até hoje para meus filhos. E quais são? Vou falar frases da época, tá? Trate um preto e um branco, um pobre e um rico do mesmo jeito. Que era essa frase que meu pai falava? Tratar todo mundo igual. Não diferencia as pessoas. Trate todo mundo bem. E minha mãe falava uma coisa muito importante para mim, que era não importa o que você faça, só seja feliz com o que você faça. O dinheiro não é tudo. E o que ela falava? Marcelo, você pode escolher qualquer profissão. Você pode ser palhaço de circo, assim que ela fala, palhaço de circo. Você pode ser acrobatas, você pode ser jogador de tênis de mesa, ela falava surfista. Né? Eu era criança, ela falava isso, né? Com profissões, imagem bombeiro. Só seja o melhor e seja feliz. Não bote o foco no dinheiro. Né? O dinheiro não vai te trazer tudo na vida. Então isso foi muito importante para mim, porque, Tati, eu nunca pleiteei ao longo dos 36 anos e 4 meses de carreira uma promoção e nunca pleiteei um aumento salarial. Nunca na minha vida. Sempre acumulei mais coisas, sempre queria fazer mais, sem questionar o que eu ia ganhar com aquilo. Então sempre coloquei na frente. Tinha uma tarefa, um desafio, eu faço.
Então, sempre ia acumulando, porque eu queria aprender, porque eu queria, né, eu queria aprender, eu queria mais. E acabava sendo reconhecido. Eu sempre falo assim que a gente precisa. Eu tive um líder muito bom, Carlos Osório, vou chamar ele aqui. Foi secretário de conservação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele vinha da Ambev. Imagina um cara que vem de Ambev. Todo lado corporativo. Corporativo, organizado, para entrar na prefeitura. E ele sempre dizia, olha só, entrega mais. Primeiro entrega, depois pede. Primeiro entrega, depois pede. E a gente bateu todas as metas sobre a liderança dele, porque a gente precisava fazer um plano de cargos e salário, a gente tinha um acordo, uma meta de resultados, um acordo de resultados muito ambicioso naquele ano, e ele conseguiu liderar de uma maneira tão genuína, tão tranquila, trazendo firmeza e segurança daquilo que ele estava fazendo, que engajou aqueles funcionários públicos que não eram vistos há muito tempo, que não sabiam que era importante nas suas tarefas. E também tinha uma questão de mediação de conflitos. Conta um pouquinho da tua experiência, porque liderando, tua equipe chegou a 257 pessoas. 257 pessoas. Imagino que tem alguns conflitos no meio do caminho. Quais são as tuas dicas e como que passou por alguma história nesse sentido? Bom, acho que quando você lidera pessoas, acho que tem diferença entre elas, né? Acho que é comum acontecer numa companhia e acaba você ser mediador. Então eu vou colocar diferenças e conflitos que eu tive de liderados comigo. Eu já tive liderados, não na empresa atual, mas na outra empresa, que queriam que eu caísse do poder. Literalmente faziam um conchavo com o presidente para me tirar da cadeira. Né? E eu sabia. Aí um dia eu coloquei na sala, falei com essa pessoa, falei, olha, eu sei que você quer essa cadeira. Na hora que você quiser ser nessa cadeira, você só precisa saber se manter nela. E a gente não se mantém na cadeira fazendo esse tipo de jogo. A gente se mantém nessa cadeira construindo relações verdadeiras com a sua equipe e internamente. Então, a luta pelo poder, cuidado, ela tem consequências. Então, eu sempre encarei em conflito, para mim, de forma direta. E de uma forma extremamente calma. Nunca aumentei o tom de voz, nunca usei qualquer capacidade intelectual minha para fazer mal a uma pessoa. Então, quando eu sabia que alguém, por exemplo, queria criar um conflito comigo, eu sempre sentava na mesa e resolvia a questão. Se era um conflito super simples, diferente de opinião, de ponto de vista, acho isso super bacana. Agora, se era um conflito de comportamento e isso eu não concordava, eu sempre chamei para uma conversa direta, franca e honesta. E sempre me coloquei a serviço, Tati, mesmo essa pessoa que tentou fazer dessa forma, falei, olha, eu estou aqui para ajudar a crescer. Você quer minha cadeira? Eu te ajudo até crescer e chegar nela. Não sei se você consegue se manter. Então, eu também colocava claramente assim, olha, não sou ingênuo do que está acontecendo, mas, olha, desculpa, era uma mulher, falou, minha filha, você pode ficar nessa cadeira aqui. Você só precisa se manter. E você não se mantém com esse tipo com essa relação só olhando para cima. Né? Porque quando essa pessoa cai, você vai junto. Né? Isso eu falava. E essa pessoa até saiu da empresa. Né? Porque eu fui muito transparente na forma. Né? Então, eu sempre lidei claramente com conflito. E conflito da equipe, eu sempre tentei remediar para resolver. E acho que quando você sobe na gestão da companhia, você começa a gerenciar diretores, você espera a maturidade das pessoas para esse tipo de situação. E aí eu gerenciava com maturidade, colocava para conversar, resolver a situação. E olha, não tive muito problema nesse sentido em matéria da minha equipe, porque eu também vou moldando os perfis certos para a minha equipe. E ter pontos de vista diferentes é ótimo, que não pode ter, não pode ter jogo que não é leal numa companhia. A lealdade é o princípio basilar de tudo. Eu acho que eu não sou muito de usar o termo lealdade, porque lealdade quase assim, eu sigo meu líder, faço o que ele quiser. Eu falo assim, eu acho que a honestidade é isso. Não acho que é assim, mas assim, lealdade com os seus princípios. Isso. Alguns princípios são inegociáveis. Os seus valores são inegociáveis. Né? Então, assim, se são valores bons, né, não negocie. Não faça nada diferente para ir contra os seus valores. Eu sou meio demais assim com as questões de serem negociáveis nos meus valores. Eu realmente não consigo flexibilizar. Isso. E imagino numa equipe tão grande, deve ter também liderados que não têm os valores tão firmes, assim. Como lidar? Não fica na empresa, né? Então, assim, quando a cultura é muito forte numa empresa, quando o seu time dá um match com essa cultura e entra alguém, né, que não dá um match, então, primeiramente, eu errei no processo.
Eu coloquei alguém, então alguma coisa eu falei no processo que eu não captei aquilo ali. Né? Segundo, deixa eu fazer uma provocação. Um técnico excelente, extraordinário, com valores não tão admiráveis, o que fazer? Você tira. Uma laranja podre estraga toda a caixa. Né? Não há negociar. Então, assim, eu vejo às vezes algumas empresas que mantêm uma pessoa pelo valor dela, mas esquece do outro valor que ela está destruindo, que é a cultura e as relações da companhia. Eu prefiro. Formação técnica se desenvolve. Por mais que seja uma pessoa que seja considerada no mercado mosca branca, detentor de conhecimento único. Mas é tão único, né, que ela destraga todo mundo. E outra coisa, gênio é bom na lâmpada. Né? Quando você quiser, você chama, ele aparece, vai embora. Entendeu? Então é melhor não ter na sua empresa, porque essa pessoa estraga o ambiente de trabalho. Ela estraga a cultura, ela estraga a companhia. Então você vai ter um turnover grande das pessoas bacanas, porque é uma pessoa que você está protegendo porque tem um mau comportamento. Então você como líder está errado. Aí cabe a gente como líder tomar a decisão certa. A decisão certa é tirar a pessoa que não tem um comportamento adequado. Conhecimento você desenvolve. Exatamente. A gente estava conversando ontem sobre Steve Jobs. Steve Jobs, conhecido por não ter um temperamento... Seu estilo de gestão próprio. Não, um temperamento muito agradável. Mas a volta dele à Apple talvez só tenha sido boa por ele ter saído anteriormente. Isso. Se tivesse sido mantido lá o tempo inteiro, não teria transformado num... Ele faliu e reviveu a Apple, né? Ele criou a Apple que estava falindo, e depois ele voltou para a Apple com outro pensamento, com outro produto, e recriou... E um outro Steve Jobs. Em outro Steve Jobs, e recriou a companhia. Né? E ele era brilhante intelectualmente, e muitas das vezes as pessoas são excessivamente brilhantes intelectualmente, elas têm dificuldade no lado relacional. Né? E às vezes um pouco, eu quero que faça o que eu estou pedindo. Eu não estou pedindo a sua colaboração, quero que faça exatamente essa linha daqui. Então é saber adequar. Agora, voltando ao ponto anterior, uma pessoa com comportamento adequado estraga a sua organização. Concordo, muito. Estraga. Vamos contar um pouquinho do teu momento de carreira. 10 de janeiro, houve essa pausa. Como que teve essa ideia deste... teu Instagram, dos teus vídeos, né? Que tem um conteúdo muito legal, organizado e dicas valiosíssimas. A gente vai colocar aqui o link para todo mundo seguir, compartilhar, colocar a sinetinha e tudo para seguir. Mas como que surgiu essa pausa? Meio que momentânea, não tão pausa, na carreira muito programada. E como que surgiu essa ideia de fazer o... Bom, lá atrás eu planejei que de alguma forma eu queria compartilhar o conhecimento e eu achava que ia para a sala de aula, né, compartilhar. Mudou o mercado, né? Mídias sociais estão aí, as redes sociais estão aí, você compartilhar seu conhecimento de maneira a multiplicar. Então, quando eu já comecei a planejar a minha saída da companhia, já comecei assim, de alguma forma vou utilizar mídias sociais para compartilhar o conhecimento. E aí, né, deu um estalo no dia 31 de janeiro, falei, agora eu vou criar um Instagram, e criei um nome na hora. Falei, eu estou com uma vida sem CNPJ, eu não tenho mais empresa, agora sou eu. Então eu vou compartilhar exatamente uma vida sem CNPJ, qual é a realidade do mundo corporativo, quais são as dicas de vivenciar no mundo corporativo, né, o que eu vivenciei, e compartilhar de maneira gratuita todo esse aprendizado. Se você notar, são dicas de no máximo 1 minuto, em 40 segundos a 1 minuto, é um insight de algumas reflexões que são colocadas ali. E a ideia é continuar contribuindo para que algumas pessoas vejam aquilo, façam a reflexão, ou alguma empresa veja, e se alguma hora quiser ter o meu bate-papo pessoalmente, eu faço um bate-papo pessoalmente. Né? Então, a gente se conheceu numa palestra. Foi numa palestra. Então, é compartilhar conhecimento, então é ajudar as pessoas. E, coincidentemente, tem Instagram tem um mês só, várias pessoas, já tive ligações depois telefone para ajudar em reflexão de carreira, várias pessoas escrevendo, olha, se eu tivesse esse tipo de dica mais cedo na minha carreira, eu teria feito decisões diferentes ao longo da minha vida. Então, minha intenção é essa, se eu puder ajudar alguém ou alguma organização dessa forma, será um enorme prazer. Já está ajudando. Será um enorme prazer. E me conta um pouco, essa mescla entre a vida corporativa e vida pessoal. Você é um atleta. Isso. Reconhecido, apaixonado por esportes. Isso. Ironman, agora Everest. Conta um pouquinho pra gente. Bom, esporte sempre fez parte da minha vida. Eu aprendi a amar o esporte com meu pai. Meu pai é um atleta desde criança, até hoje, 88 anos, ele continua fazendo esporte. E eu sempre amei esporte, e esporte é meu equilíbrio. Eu sempre fiz esporte por duas questões, a questão física, saúde, e a questão mental, saúde também.
Então, esporte sempre foi uma válvula de escape, meu ponto de equilíbrio. Né? Tem um conceito do Brian Dice chamado as 5 bolas da vida, onde uma das bolas da vida ele fala da alma e da saúde, né? Ele fala do trabalho, e tem um conceito mais amplo que posso falar depois se você quiser. E o meu equilíbrio foi nessa questão do esporte. Então, assim, sou triatleta há 9 anos de longa distância, super equilibrado, tenho minha rotina, mesmo quando eu trabalhava 4 horas da manhã até 7 horas da manhã, 7h30, 8 horas, estou fazendo treino em triatlon, trabalho ao longo do dia e à noite eu curti muito mais a família. Então, sempre amei. Então, esporte é meu equilíbrio. Então, o triatlon é meu equilíbrio na vida e eu aconselho a cada um. É uma dedicação. É uma dedicação, mas é ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo, se puder fazer alguma coisa que gosta, em que extravase a pressão, seja da vida familiar ou da vida profissional, ela precisa para ter um escape. Senão, alguém vai sofrer. Você vai ter uma consequência de saúde mental lá na frente. Então, que seja uma leitura de um livro, que seja assistir séries, que seja caminhar na rua, que seja fazer um balé, que seja fazer uma natação, que seja fazer o que você faz, mas faça algo para você, para que você tenha algo que te equilibre. O esporte, para mim, é o meu equilíbrio. Então, o triatlo faz parte da minha vida como um ponto de equilíbrio, como esporte você me fez ao longo da minha vida e me completou. Então, hoje a minha válvula de escape. E, Marcelo, a gente conversando contigo, a gente vê que é uma carreira e uma vida que descobriu um propósito. Então, assim, é muito claro, assim, é até bonito. De ver, assim, que tem um propósito, tem uma determinação, sabe perfeitamente o que quer fazer, para onde ir. Lembra de qual época da vida que descobriu, falou, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sou bom, é isso que eu quero transformar a vida das pessoas, quero trazer felicidade, quero multiplicar. Teve algum clique? Olha, pergunta ótima. Eu me lembro quando, aos 15 anos de idade, o primeiro clique que eu tive, até por tudo que estava passando, assim, eu quero ser líder, eu quero ser top manager de uma companhia, mas naquela época era uma questão mais de ter uma condição financeira do que ser. Ao longo do tempo trabalhando nas empresas, eu comecei a notar o meu impacto pelo meu jeito de ser. Mas não eu notando, as pessoas falavam comigo, como é bom trabalhar com você, como é muito bacana estar com você, né? Como você é próximo, como é legal. Né? Então, eu comecei a notar assim, gera um impacto positivo nas pessoas. No grupo Fiat que eu trabalhei, eu notava claramente, eu fazia uma mesa desse tamanho assim, chamava o segurança da fábrica, chamava a pessoa que trabalhava na cozinha, o meu analista de RH, e botava na mesa e dialogava, gente, o que vocês querem perguntar para mim? E eu notava que o ato de eu recebê-los e tratá-los de uma maneira igual os faziam felizes. Né? E muitas das vezes as pessoas esquecem que está na simplicidade a busca da felicidade. O ato de você reconhecer e eu passar no dia a dia, dar um bom dia, genuinamente um bom dia, que aquele que vem do coração, não que vem da cabeça, mas um bom dia, tudo bem, Tati, como é que você está? A pessoa nota assim, ele lembrou de mim, ele tá perguntando como é que eu estou. É uma coisa que parece tão simples, mas é tão verdadeira. Né? Então, na simplicidade. E eu fui descobrindo que eu, como líder, à medida que crescia, eu tinha que dar esse sinal que cada um era importante. Né? Que cada pessoa que trabalhava comigo era importante. Né? E foi interessante que quando eu saí agora da Braskem, uma pessoa que trabalha na Copa, um garçom, né, veio falar comigo. Ele falou assim, muito obrigado por que você fez na nossa vida. E como é que você tratava a gente aqui ao longo desse período. Né? E eu brinquei com ele, falei o nome dele, né? Abraçamos, falei que sou muito grato, tirei uma foto com ele. Falei, mas eu sou assim, né? Eu sempre quis vocês bem. Então é fundamental, né, para a gente como ser humano tratar todo mundo bem. Sabe que a gente é muito genuíno com isso na BMS. Isso. Assim, talvez seja o que a gente é mais reconhecido por ser uma empresa muito próxima das pessoas, ter um time muito coeso e um ambiente de oportunidades. Inclusive, a gente promoveu as 2 meninas da Copa para agora a gente deu uma profissão, tá treinando para elas serem analistas previdenciárias. Ai, que ótimo, tá vendo? Então, e assim, foi tão bonito. Daí elas falaram assim, agora eu sou a primeira da minha família a ter eu vou usar um terno, eu vou usar uma roupa de trabalho. Não que a roupa dela de trabalho não fosse, né, não diminuísse, mas é que
foi algo que foi inédito ali naquele núcleo familiar. E elas estão se dedicando assim com tanta beleza. Hoje foi o primeiro dia de uma delas, ela estava toda arrumada, com uma roupinha. Eu falei, nossa, como tu tá linda. Ai, como eu tô feliz, deixa eu aprender aqui. Agora vou ter um computador, vou trabalhar tenho uma profissão, vou contar para todo mundo na minha família. É ser humano, Tati. É assim, trate um ser humano como ser humano, que ele vai reagir como ser humano. Se você tratar um ser humano como coisa, ele vai sentir assim, nossa, eu não tenho valor. Né? Por exemplo, na Braskem, todo mundo da minha área sabe o tão quanto eu não só preocupava com os integrantes, mas com os familiares. Então, se tinha alguém que estava com um parente com alguma situação de doença ou estava passando um momento difícil, Marcelo, eu sei que você gosta de saber, essa pessoa está com essa situação. Eu ligava a pessoa. Falava, Carla, Paulo, José, Maria, estou sabendo da situação, como é que você está? Como é que está seu familiar? Isso mostra uma atenção. E eu sempre fiz genuinamente, por quê? Porque eu acho importante cuidar das pessoas. Né? Genuinamente gostar de ter atenção para elas. Então, trate um ser humano como ser humano e ele vai reagir como ser humano. Né? Então, liderar é extremamente simples, gente. Não precisa de muita teoria, não precisa de muito estudo. Né? É só você gostar de gente. E não tem curso. Não tem curso que te forma como... Nenhum curso te forma como ser humano. Né? Agora, se você quer ser líder, cuide das suas pessoas. Mas antes de cuidar das suas pessoas, cuide de você. Né? Porque não adianta você cuidar dos outros se você não cuidar de você. Porque as pessoas percebem se você faz isso genuinamente ou não. Se não for genuíno, não adianta. Isso. Não multiplica. Então, assim, está no momento de transição de carreira. Dá uma dica aqui para nosso público, aqui para nossa audiência, para outras pessoas que estão em transição de carreira ou que desejam, ou que estão com... Falta um pouco de coragem para mudar um pouquinho. Como que foi? Acho que a primeira dica que eu colocaria, desculpa, Tati, eu colocaria o seguinte: planeje. Né? Não dá para fazer transição de carreira em cima da hora. Então, planeje sua transição de carreira, planeje o time que você estima fazer isso. E aí tem 2 preparações que eu considero essenciais. A primeira delas, a financeira. Você se preparar economicamente para isso, né? Para que isso aconteça. E a segunda, que é muito... pouco considerada, que é a preparação emocional. O que eu chamo de preparação emocional? Vou pegar o meu exemplo prático. Até 10 de janeiro, eu era vice-presidente global de uma das 6 maiores empresas do mundo no meu setor, uma das maiores empresas brasileiras. Então, tinha toda a pompa. Então, você viajava bem, você era bem tratado, né? Você é chamado para eventos corporativos, as pessoas falavam o seu nome. Assediado. As pessoas falavam o seu nome e já logo, essa pessoa é de tal lugar, ele é VP de tal situação. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Então você tem que se desprender, desapegar de algumas coisas que você não vai ter mais. Então, se você está pronto para isso, eu até fico brincando com meus filhos. Se você perguntar papai o que é, vocês vão falar que papai está desempregado, é desempregado. Né? Eu não tenho vergonha. Não, hoje eu não estou empregado, sou conselheiro, né, e palestrante, né, de algumas situações, e eu não tenho vergonha. Né, disso. Eu me preparei emocionalmente para isso. Então, a preparação financeira é importante. Acho que todo mundo pensa nela, mas não se pensa na preparação emocional. E aí que muita gente se perde. E muita coisa importante, Tati, porque muitas vezes as pessoas se assemelham tanto às empresas que o nome daquela pessoa é muito vinculado àquela empresa. É um sobrenome. Quando aquilo de tal some, lugar. a pessoa perde identidade. Então, eu sempre aconselho para vocês que querem fazer transição de carreira a preparação financeira e a preparação emocional. Principalmente se preparar para o desapego. O seu telefone vai parar de tocar. Você vai ser chamado para uma série de eventos corporativos. A sua relevância para um determinado mercado cai. A sua relevância para você pode ser mantida. Né? Então, se preparar emocionalmente para esse momento. Exatamente. Imagina. Não consigo imaginar. Também não quero mudar de carreira. Estou super... Você está muito nova. Estou muito feliz. Não quero continuar para sempre sendo a Tati da BMS. Ligar o telefone aqui, a Tati da BMS, pelo amor de Deus. Mas talvez com 70 anos você tenha sido diferente. Ai, não. Não. Eu vou ficar lá cedendo a Tati. Olha, me atende aqui que eu tenho um tributo para recuperar. Você pagou maior. Me atende aqui. E eu tinha uma visão muito clara também, Tati. Assim, com 56 anos, 57 anos, é claro que eu quero continuar produzindo coisas interessantes, mas eu quero viver minha vida de forma diferente também. Primeiro, eu quero usar meu tempo intelectual útil para fazer coisas que eu mais gosto. E segundo, eu quero curtir mais minha família. Eu quero poder curtir mais coisas que eu tenho vontade de fazer. Por exemplo, o sonho que eu tenho de ir para o Everest, que eu vou esse ano.
Dificilmente faria isso no mundo corporativo. Só para chegada são 14 dias de estar lá e fazer todo o trajeto. São 14 dias. Então, vou usar isso a meu favor. Então, eu vou buscando outras alternativas para realizar coisas que eram meu projeto de vida. Né? Mas a primeira semana eu fico olhando se a minha agenda não está tão cheia. Normal. Acho que tem vários gatilhos que te disparam. Né? Primeiro você olha a agenda assim, bom, o que eu vou fazer hoje? Sabe que eu tenho um problema de tirar férias, né? Eu não gosto. Eu não gosto. E a minha equipe sabe que eu também não gosto que ninguém tire férias. Mas pra que isso, gente? Pra que esse negócio de tirar férias? Tem um problema sério de tirar férias. Ficou adiando, não tiro. O ano passado a gente tirei uma férias de 16 dias. O pessoal, o que aconteceu? Bateu a cabeça, enlouqueceu. Porque a minha agenda fica muito vazia na volta. Então, assim, eu não... Na volta ali, eu não agendei as reuniões, então eu só consigo tirar férias se logo depois do dia das férias eu já tenho a minha agenda lotada, senão eu fico me sentindo que eu perdi um pouco de tempo. Agora, Tati, você é bem mais nova que eu, né? E é lógico que eu lembro que ao longo da carreira, eu também lá atrás, eu pensava de uma série de questões, né? A maturidade validando uma série de questões. Como é que você quer viver a sua vida daqui em diante, né? E ela foi ficando mais forte, ela com 40 anos de idade, quando eu fiz 50 anos de idade. Como é que eu quero passar o resto da minha vida? Com 50 anos, eu quero viver até 100, 110 anos de idade. Como eu quero viver? Então, eu tenho que cuidar da minha saúde física, mental e financeira. Então, eu me preparei para esse momento, né, para acontecesse isso. Então, primeira dica, você que está pensando, vou mudar de carreira. Hoje tem carreiras que a gente nem imaginava. Muitas. Então, assim, Ainda bem. Ainda bem. Todo mundo ganhando dinheiro com profissões que eu não sei nem dizer o nome. Muita gente diferente. Muita gente diferente. Então, assim, tudo bem, mas se prepare. Isso. Senão não tem como voltar, por vezes. Não é que você... Talvez se você quer fazer a transição de carreira, mas você não fica nela. Eu quero sair, eu quero parar de trabalhar, mas não planejei. Aí você sente o vazio do poder, aí você sente o vazio do contato, sente solidão. Aí você vai, provavelmente, para comer mais, beber mais, a saúde cai. Eu conheço gente que aconteceu isso, que começou a ficar um pouco depressiva porque não tinha o dia preenchido e não tinha preparado emocionalmente para o momento. Financeiramente, sim, mas emocionalmente, não. Para não ser tão relevante. Porque, assim, ter o sonho de... Eu acho que não é o meu sonho aqui no mundo corporativo. Quero parar de trabalhar, botar o chinelão. Acho que não é de muita gente, não. Vender minha arte na praia. Não, acho que não. Assim, isso tudo passa, né? Isso tudo passa 2, 3 meses. Você acha que você começa a cansar daquela rotina, porque vira rotina. Aqui você achava que era um prazer, vira rotina, aí você sente falta de alguma coisa. Por isso que eu acho que qualquer um vai fazer transição tem que preparar emocionalmente. Agora, estabeleça o que você quer fazer depois. Planeje o que você quer fazer depois. Né? Então, assim, eu estou querendo fazer um trabalho social depois, eu estou querendo, né, ter uma agenda diferente, fazer algo que eu nunca fiz. Né? Então, esse eu acho importante, essa preparação eu acho importante. Então, daqui para frente, teremos o quê? Marcelo Conselheiro. Marcelo Conselheiro de empresas, Marcelo palestrante, Marcelo que divide conteúdos gratuitamente na rede social, né? E coach aconselhamento de carreira, que eu já estou fazendo também. Ai, que legal! Fala um pouquinho pra gente. Uma das grandes questões que eu vi ao longo da minha carreira como líder foi aconselhar pessoas. Né? Seja bem minha profissão de RH, mas aconselhar sobre reflexões de vida e carreira que a pessoa tenha tendo. Então, isso é outra coisa também que eu já estou fazendo, aconselhamento de pessoas do ponto de vista de carreira ou de vida. Uma mentoria. Ou mentoria. E mentoria de vida. Né? Reflexões importantes para o seu futuro. E é muito interessante porque eu aconselho muito a pessoa a ter um planejamento de vida e carreira, porque senão ela está no planejamento de alguém. Porque se você não sabe o que você quer fazer, alguém te convida para algo que ela quer que você faça e não o que você quer fazer. E várias pessoas que eu aconselhei durante um período de trabalho, perto dos 45, 50 anos de idade, vinham falar comigo que eles se moviam nos empregos, nas oportunidades, no base que os convites eram feitos e não estavam felizes. Eu fico imaginando assim, chegar aos 50 anos de idade, você olhar sua carreira para trás e falar, putz, eu não fui feliz? Porque eu sempre fiz coisas que eu não quis. Para mim, isso é inadmissível. Não tinha o pleno poder, da sua vida. Isso. Foram guiados porque trabalhei com essa pessoa, ela mudou de emprego, eu fui atrás dela. Ou eu fui porque o salário ali era melhor. Né? E não tinha assim, o que eu quero fazer? Né? Não estava claro o que queria fazer. Aí chega no final da carreira... Às vezes as pessoas não sabem nem que podem querer. Que podem querer. E isso é fundamental, porque assim, você imaginar que com 50 anos, você está, né, quase no ciclo de mais alguns anos, 10 anos, terminar a sua carreira, se olhar para trás e falar que ela não está plena, para mim me dá uma solidão, para mim me dá um vazio. Né? Eu sempre fui
plena na minha carreira. Desde o início, amei o que eu fiz, com quem eu fiz. A gente percebe. Como eu fiz, aonde eu fiz, sempre amei o que eu fiz. Então, para mim, assim, se eu puder ajudar as pessoas mais cedo na vida a fazer essa reflexão. Ontem mesmo, um jovem me perguntou sobre isso, numa conversa que eu tive com ele, sobre carreira no futuro. Ele quer ser líder. Ele falou, o que eu tenho que fazer para ser líder? É uma das coisas que eu falei, tenha claramente como é que você quer chegar nessa cadeira. Seja você e nunca se venda. Mas saiba como é que você quer chegar lá. Né? E tenha calma. Subir com muita rapidez pode ser queda com muita rapidez também. A gente estava estudando ontem o caso tanto do Steve Jobs quanto do Elon Musk. O Elon Musk virou bilionário com 20 e poucos anos. Então, e também um gênio um pouco contraditório, por vezes. Então, isso subiu muito rápido. Então, a pressa nem... Mas o jovem tem pressa. A ansiedade do jovem é normal. Normal, é super normal. Acho que nós já fomos jovens. O que acontece com você quando você é muito jovem? Você quer ter independência financeira. Né? E a independência financeira é você ganhar melhor, poder sair de casa e tomar suas decisões. Então isso é normal, isso é cross-geração. Então não é geração Z, Y, X. Não, todas nós, quando somos novos, queremos ter sucesso na vida. E o sucesso nosso é começar a ganhar bem e sair de casa. Ter sua independência financeira. Então essa pressa é normal. A partir de que você fez isso, cuidado. Muita pressa para cargo versus ter experiência. É melhor ter cargo ou ter experiência? Melhor ter experiência. Porque a experiência te segura no cargo. Ter cargo não te segura na experiência. Sem experiência. Então, é fundamental fazer um crescimento de carreira muito bem sedimentado. Para que ele seja seguro e que seja eterno. Marcelo, que papo bom, eu tinha certeza que isso, obrigado. A gente já faz quase uma hora, acredita? Já passou? Passou, a gente nem sentiu. Então, para encerrar, eu queria pedir uma mensagem final da tua jornada. O que foi mais importante disso tudo até agora? Ser feliz. E um aconselhamento que eu passaria a todo mundo. Seja também você. Ninguém é feliz todo dia. Também, não. Né? Então, também vamos... Né? Mas o que eu chamo de ser felicidade? Porque existe uma felicidade utópica. Né? Nossa, que é uma euforia. Tipo, eu estou feliz todo dia. Felicidade não é isso. Não, felicidade não é o momento. Eu tive uma vida feliz. Com todos os fatos difíceis que eu passei, eu tive uma vida feliz. Porque eu sempre vi os momentos difíceis como aprendizado. E sempre os momentos bacanas com uma curtição. Né? Então, isso para mim foi ser feliz. E aproveitou as experiências. E aproveitei experiências. A jornada. E uma coisa que eu daria dica para as pessoas, sejam vocês mesmas. Né? Se você precisar mudar para uma empresa te aceitar, ela não te aceita como você é. E quando você tem que mudar a sua essência, você fica infeliz. Por isso que eu falo. E pode ser que seja outra sempre empresa você. Que... Pode ser outra empresa que te aceite como você é. Né? Então, assim, mantenha a sua felicidade, mantenha a sua essência, mantenha os seus valores. E curta a jornada. E curta toda a jornada que você vai viver, que ela é muito bacana. É muito bacana. A gente tem essa vida aqui, a gente tem certeza. A próxima a gente não tem. Então isso, exatamente. Aproveita enquanto você está aqui. E a vida é muito curta. E é assim, boa demais. Entre o primeiro choro ao nascer, ao último suspiro, curta. A jornada é muito... A vida é muito curta para você desperdiçar ela sem felicidade. É como diz Fernanda Torres, a vida presta. Exatamente. Então, curta. Então, Marcelo, eu queria te agradecer de coração. Isso, muito obrigado. Eu estava esperando por esse momento. Eu tenho certeza que vocês adoraram ficar até aqui. Eu queria agradecer vocês também que ficaram com a gente o podcast inteiro. Saiba que toda semana a gente vai trazer aqui histórias maravilhosas, como a do Marcelo. Obrigada, Marcelo. Agradeço. Que a gente esteja sempre juntos. A gente vai estar acompanhando a tua carreira. Agora, a outra versão. Sem CNPJ, né? Sem CNPJ, uma vida sem CNPJ. A outra versão que a gente vai estar aqui sempre curtindo. Louco, deu uma palestra lá para o nosso time que vai adorar. A gente tem um culto na felicidade na BMS, mas a gente tem um F também lá, muito reconhecido de F de festa. Isso. A gente comemora, a gente celebra. É isso aí. Sempre. E daí trazer essa energia positiva faz toda a diferença. Isso, a gente passa tanto tempo no trabalho. Se ele não for bacana, não faz sentido. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Eu queria fazer um pedido especial. Vocês sabem que sempre no final tem o meu pedido.
Não deixem de compartilhar, enviar para os amigos, colocar a sinetinha, assinar o nosso canal e principalmente no nosso LinkedIn. Tem postagens todos os dias trazendo um pouco do ambiente tributário, que é isso que a gente faz da vida, mas um pouco da carreira, do mundo dos negócios e das novidades quentinhas para vocês. Meu muito obrigada e até a próxima.